Meus amigos, muito boa tarde. Eu quero uma reflexão de todos com relação a um fato ocorrido nessa semana, o fato mais importante dessa semana, que foi o prêmio para Maria Corina Machado, ativista que se contrapõe a Maduro hoje na Venezuela, que ganhou o Nobel da Paz. O prêmio mais importante que é entregue a uma pessoa. Agora eu vou fazer uma pergunta a todos que me seguem nesse canal sobre o seguinte: vamos comparar a magnífica Corina, vamos estabelecer um paralelo entre ela e Jair Messias Bolsonaro. Vejam se tem alguma similitude entre a ação dos dois. Ambos estão inelegíveis por razões aleatórias, por razões que não são jurídicas, não são crimes, são por uma contraposição política. O judiciário lá na Venezuela está a serviço de Maduro. Aqui no Brasil, acredito que da mesma forma, mas não pelo executivo, por um interesse pessoal de poder, de domínio e de ativismo judicial. Ela foi acusada de criar uma trama golpista e Bolsonaro também. Ela duvida das urnas, porque ela apresentou 80% das urnas, e nós, no Brasil, não temos como aferir isso. Então, percebam que está tudo igual. Os dois estão paro a par ali com relação à possibilidade de ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Ativismo judicial acontece nos dois países. Agora começa a diferença. Ela está escondida para não ser pegue pelo regime chavista ou o regime madurista. Jair Bolsonaro está preso. Outra diferença: Jair Bolsonaro sempre disse e sempre atuou dentro das 4 linhas da Constituição. Eu não sei exatamente na Venezuela como ocorreu. Corina nunca teve um atentado, e Deus que a proteja, que ela nunca tenha um atentado contra a sua vida. Jair Bolsonaro sofreu um atentado violento por Adélio Bispo, sendo que até o presente momento a Polícia Federal não descobriu os autores de quem mandaram fazer aquele crime. Cadê a abertura dos cartões? Cadê os créditos das contas dele? Quem é que transferiu conta para ele? Quem eram os 4 advogados que chegaram de avião? Quais honorários que foram recebidos? É proibido, senão. Como é proibido? Ele tem que prestar conta para a Receita Federal do dinheiro que entrou? Foi 10 milhões a declaração de um advogado? Apresente quem foi que deu este dinheiro, né? Mas o que chama atenção, a diferença entre ambos, que num determinado momento, Maduro dá um recado para Lula quando Lula tentou subir o tom contra a Venezuela. Ele disse: aqui no meu país nós conseguimos auditar a votação, no seu país nós não conseguimos. Então, senhoras e senhores, o que difere, o que deve se comparar entre Bolsonaro e Corina? Bolsonaro tem muito mais substância para ganhar um Prêmio Nobel da Paz. Se este foi o critério estabelecido pela Academia da Noruega. Então, eu sugiro que nós brasileiros aproveitemos a COP30 e criemos lá um espaço para que o mundo passe a tomar conhecimento sobre a relação que existe entre a condenação, o caso de Corina Machado, que foi deposta da condição, ela foi retirada para concorrer com Maduro, nas mesmas condições que que Jair Bolsonaro. Só que a diferença é que aqui é um país que tem proporções muito maiores que a Venezuela, tem uma importância histórica maior, tem uma importância geográfica maior, tem uma importância econômica, é uma das 8 maiores potências mundiais econômicas, e como tal deveria ser sido respeitado.
Como nós não temos a verdade relatada da imprensa, a ausência de manifestação da Ordem dos Advogados, já fui ameaçado pela Ordem, dizendo que podem retirar a minha carteira, não tem problema. Se quiserem me tirar a condição de advogado, eles vão ter que provar onde que eu estou manifestando errado. Qual é a acusação que eu estou fazendo que é indevida? A omissão da Ordem dos Advogados, a omissão praticada neste julgamento especificamente de Jair Bolsonaro, com ativismo judicial, escondendo provas, manipulando provas, estabelecendo não sei quantos teras, que demoraria 10 anos para estudar, cerceando a defesa, e a Ordem dos Advogados se cala, eu não vou nem discutir. Eu tenho vergonha de fazer parte hoje de uma classe que não tem uma representação, no mínimo, honesta. No mínimo, honesta. Eu estou falando no sentido de honestidade sobre o aspecto daquilo que a Ordem tem por dever de ofício, que é defender os direitos fundamentais do advogado exercer o seu direito. Seu Facchini, o advogado aqui de Curitiba, Chiquini, ele foi proibido de se manifestar quando ele estava colocando em xeque o 8 de janeiro, pelo senhor Alexandre de Moraes, que ele perguntou quantas pessoas tinha a serviço da proteção dos ministérios, do Supremo, etc. Tínhamos 900 pessoas de prontidão. Quando ele foi perguntar, Moraes tirou, porque ele sabia que ali estava desconstruída a narrativa do 8 de janeiro. E o que dizer do nosso Senado? O Senado é o grande responsável pela mazela deste país. O senhor Alexandre de Moraes é o que é porque o Senado permite. O senhor Barroso, que foi o pior presidente da história do Brasil, que está saindo agora, que não é uma saída, é uma confissão sobre as arbitrariedades que foram cometidas pelo Senado, com o silêncio da imprensa, com o silêncio dos senadores, com a omissão dos senadores, por covardia ou por interesse. Só vou lhes dizer uma coisa: não passará impune este tipo de ação que nós estamos fazendo agora. Anotem o que eu estou dizendo para os senhores. Acompanhem o que eu falei recentemente sobre Barroso. Vejam quem é que vai ser colocado no seu lugar. Percebam que o problema não é colocar, só que eu quero ver quem que o Senado se vai aprovar ou não. Eu quero sobrar, quem tem que aprovar isso é uma maioria do Legislativo. E eles aprovam por comprometimento ou por pressão de coisas que estão na gaveta. Seria isso? Ou por interesse? Quer dizer, colocar o seu Bessias, aquele cidadão que cometeu um crime lá no passado com a senhora Dilma, colocar Pacheco, que foi um capacho, Pacheco Capacho, essa foi boa, eu gostei, que foi um capacho, retendo todas as possibilidades de impeachment do STF. Aliás, Gilmar Mendes já se manifestou que esse é o homem que eles querem. Tem outras figuras também de proa. Nós vamos transformar o nosso país num Supremo Tribunal Federal que vai comandar o país por muito tempo, vai legislar enquanto o nosso Senado não for responsabilizado na Constituição, que isto é crime de responsabilidade quando eles não convocarem os ministros para se justificarem sobre atitudes, no mínimo que são questionáveis, que são suspeitas. Então, senhoras e senhores, essa relação entre Corina e Jair Bolsonaro, cabe uma reflexão. Nós deveríamos expor isso no COP30, arrendar um espaço para que o mundo tomasse conhecimento sobre o que está acontecendo no nosso Brasil. Eu espero que as pessoas de bem desse país, empresários que tenham capacidade, invistam com áudios, com provas jurídicas, para esclarecer a população que quer entender o que esteja passando aqui no Brasil. E talvez no ano que vem, Jair Messias Bolsonaro
seja um grande candidato para ganhar o Nobel da Paz, já que Corina, que está numa grande frente de libertação da Venezuela, não pode se comparar o tamanho do nosso país com aquilo que o ex-presidente está enfrentando.